Oi pessoal, tudo bem? Não sei se vocês notaram, mas desde o começo da quarentena e de toda a situação com pandemia e tudo mais, a gente fica vivendo tipo o dia da marmota, né? Todos os dias parece o mesmo dia. Então eu comecei a bolar algumas estratégias pra gente quebrar esse looping. E uma dessas estratégias eu vou compartilhar hoje, que é definir que domingo é o dia de reset, é o dia que eu dedico a quebrar a semana, uma semana na outra. E pra isso eu gosto de usar o domingo como um dia de descanso, essencialmente, mas também como um dia de contemplação, de reflexão e de planejamentos. É para isso que eu quero gravar esse vídeo de hoje, para te mostrar, então, o que eu chamo de um domingo de planejamentos. Interrompemos nossa programação para uma participação especial. Vai ter vida organizadinha em outubro? Podemos fazer outubro, porque é dia das crianças, dia 12, é isso? É, tá bom. Exatamente. O que você vai organizar para aparecer no vídeo organizadinha? Eu não sei. Temos aqui uma segunda participação especial. Pois não, pois não. Bom, muito bem. Estou aqui então com a minha mesa arrumada, todos os apetrechos prontos para eu fazer o meu planejamento. Hoje é domingo, depois do almoço, já tá todo mundo alimentado e bem cuidado, inclusive eu. Como eu comentei, desde o início da quarentena eu venho buscando algumas estratégias para quebrar esse looping aí dos dias iguais, e aí eu defini que domingo seria o dia que eu resetaria uma semana e começaria outra. E uma dessas estratégias foi definir que no domingo eu faria planejamentos. Como que funciona de modo geral? Eu criei um lembrete na minha agenda, eu vou deixar aqui do lado para vocês verem o que eu quero dizer com isso. Um lembrete de dia inteiro. Quando eu marco essa opção do dia inteiro, ele aparece acima dos horários, então não bloqueia nenhum horário especificamente. Coloquei com uma recorrência semanal também, dizendo que é um dia de fazer planejamentos e virar o looping da semana. E aí na descrição desse evento eu coloco todos os tipos de planejamentos que eu posso fazer. Thaís, quer dizer que todo domingo você vai fazer todos esses planejamentos? Óbvio que não, senão eu ficaria o dia inteiro aqui fazendo isso. Eu olho essa lista e escolho os planejamentos que fazem sentido eu fazer neste momento que eu estou hoje. Pode variar de época do mês, de época do ano, enfim. De modo geral, a revisão semanal e o planejamento da semana eu acabo fazendo de qualquer maneira. Planejar gravação de aulas, refeições, calendário editorial também são coisas que eu geralmente faço toda semana, né? Mas aí dependendo da época do mês ou do ano, eu faço outros planejamentos atrelados. Coincidentemente, estamos aqui no mês do meu aniversário e durante todo o mês de setembro eu gosto de fazer uma revisão do meu planejamento de vida como um todo. E aí, para isso, eu tenho uma pastinha aqui, que é uma pastinha em L, onde eu guardo todos os planejamentos que eu já fiz em anos anteriores. Eu venho fazendo o planejamento nesse sentido desde 2016, 2017, e eu gosto de manter aqui no papel para ter um registro, porque por mais que eu digitalize, eu gosto de pegar no papel, porque a experiência de pegar aqui o que eu escrevi no papel me faz lembrar imediatamente do momento em que eu estava quando eu escrevi isso aqui. Então, qualquer ferramenta que a gente use, seja analógica ou digital, a gente tem que pensar muito no propósito do uso dela, tem que fazer sentido. Então, se você quiser digitalizar, você pode digitalizar. Nesse caso, eu prefiro manter no papel, porque isso me faz relembrar imediatamente como era o meu raciocínio na época em que eu fiz esse planejamento. Por usar o método GTD, toda semana eu faço a minha revisão semanal, que basicamente tem 3 etapas e 11 passos no total. Parece complicado falando assim, mas na verdade é bastante simples. Você dá uma reagrupada em tudo, esvazia suas caixas de entrada. Claro que se você tiver o hábito de esvaziar diariamente vai ser muito mais rápido na revisão semanal. Você garante que tá tudo esclarecido, aí você revisa as listas, né? Próximas ações, calendário, projetos, algum dia talvez, checklists e por aí vai. E por fim, você revisa o que tá incubado, como eu falei, algum dia talvez, checklists, ver se você tem novas ideias. Enfim, tem vídeos sobre a revisão semanal aqui no canal, caso você queira saber mais, mas a base tá no livro do GTD, A Arte de Fazer Acontecer. Depois dessa revisão, eu gosto de planejar a minha semana que tá começando. E eu tenho um vídeo aqui no canal também mostrando como eu faço esse planejamento. Se você quiser fazer, tornar o domingo o seu dia do planejamento, também pode ser outro dia da semana, eu faço no domingo. Escolha um dia então e crie esse compromisso com essa recorrência semanal para você se lembrar de toda semana você fazer conforme for mais apropriado para você. Então eu vou fazer uma revisão aqui do meu planejamento de vida, porque eu acredito que seja bastante apropriado nesse momento que eu tô vivendo.
O processo pessoal de organização é uma construção diária. Não tem um marco zero onde você começa e um ponto final onde você chega e você está 100% organizado. Isso não existe. O processo de organização que eu acredito que funcione é aquele que hoje você busca uma solução para um problema que você tenha hoje, e aí você incorpora uma coisinha, amanhã você incorpora outra, e assim você vai indo até que você vai se tornando uma pessoa mais organizada, com uma rotina mais tranquila com o passar do tempo. E espaçar esses planejamentos faz parte dessa estratégia. É muito gostoso, por sinal. Uma das primeiras coisas que eu quero mostrar para vocês nesse vídeo é um exercício que eu amo fazer, que é a linha do tempo de 100 anos. Então, basicamente, em uma folha de papel, eu desenho aqui em cima os anos, as décadas, na verdade, de 0 até 100. Então, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, até como se, né, se eu fosse viver 100 anos, como seria. Aí eu coloco a minha idade. Essa linha do tempo aqui eu fiz em 13/11/2017, dá pra ver a data aqui em cima. E eu ainda guardo porque eu gosto de ver, mais uma vez, como que foi o meu raciocínio nessa época. Então eu marquei a idade que eu tinha na época quando eu fiz isso aqui, ó, 36, criei um risquinho aqui no meio. E aqui no cantinho, deixa eu ver se dá pra ver aqui. Aqui no cantinho, eu fui colocando as pessoas, nosso filho, né, meu marido, minha mãe. E aí aqui embaixo eu coloquei as áreas da minha vida. Então, saúde, família, casa, espiritualidade, por aí vai. Por quê? Porque aí eu fui colocando algumas coisas aqui na frente. Então, na frente de cada pessoa, as idades que eles vão ter em cada um dos anos. E nas áreas da vida, eu fui inserindo coisas que eu já tinha feito. Então, tipo, quando que o nosso filho nasceu, quando que eu me formei na faculdade, etc, etc. Porque isso me dá algumas projeções. Tipo assim, minha mãe, né, a idade da minha mãe, para esse cuidado que eu vou ter com ela. Por exemplo, quando que o Paul vai chegar na idade de ir pra faculdade, coisas desse tipo. Então, é um exercício bem bacana para você ter uma noção de que o tempo é finito e que você precisa ter uma ideia de como que você pretende aproveitar a sua vida, pelo menos um pouquinho. Não precisa pirar muito nesse exercício, é só para ter uma ideia. Por exemplo, em 2017, eu fiz a minha cirurgia de redução do estômago. Então, eu coloquei que entre essa idade, né, 2017, até 10 anos adiante, eu tava estruturando um novo estilo de vida, com base na minha saúde e tudo mais, que é onde eu estou agora. Eu estou no meio desse negócio. Outra coisa interessante, entre o nascimento do nosso filho até ele chegar ali aos 17, 18 anos, eu coloquei proporcionar a melhor educação possível para ele. Então, tudo isso entra aqui, influencia nas decisões que a gente toma de onde a gente mora, onde vai investir nosso dinheiro e por aí vai, né? Então eu fui colocando aqui algumas ideias, coloquei minha parte do trabalho, eu fiz a projeção do mestrado para eu fazer entre os 37 e os 40 anos, eu terminei esse ano, vou fazer 39 agora, e eu coloquei o doutorado ali entre 41 e 45, que é uma projeção ok pra mim, tá? Se eu começar antes, beleza, se eu fizer depois não tem problema, é só uma projeção para eu poder me planejar, para isso que serve. E é bem interessante que eu fiz algumas revisões dessa linha do tempo, mas nenhuma ficou tão legal quanto essa de 2017, então por isso que eu mantenho ela por aqui. Ela é uma ferramenta bastante interessante para você manter e revisar de tempos em tempos, sempre que você sentir necessidade de fazer esse realinhamento da sua vida, você quiser ter uma noção do que você tinha pensado. Algumas coisas podem mudar, outras não, mas mesmo que eu mude meu pensamento, eu gosto de guardar isso aqui como referência do meu pensamento alguns anos atrás, então eu acho que é bastante interessante manter isso para refletir de tempos em tempos. Um outro mapa que eu acho legal de mostrar é o meu mapa, que eu chamo Mapa do Tesouro, que é um nome que o próprio David Allen dá em um dos livros dele, que é um mapa com tudo que é importante pra você. Eu fiz esse aqui em 2017 também, e eu já tenho uma versão mais recente dele que eu já mostrei pra vocês no meu Bullet Journal. Essa é a versão mais atualizada dele, tá desenhadinho aqui, mas como eu falei pra vocês, eu gosto de manter essa antiga, porque reflete o meu raciocínio naquela época. Isso aqui é um mapa que mostra tudo que é importante pra mim, basicamente, tá? O que é interessante, vendo essa linha do tempo, eu consigo identificar em que era da minha vida que eu tô. É um pouco subjetivo falar sobre era da vida, porque você pode pensar em eras da vida a partir das décadas de vida, então dos 20 aos 30, dos 30 aos 40, ou você pode pensar em termos de ciclo da vida mesmo, então infância, adolescência, vida adulta, velhice, ou você pode pensar, por exemplo, o ciclo de 9 anos da numerologia cabalística, que é um dos elementos que eu gosto de pensar. No ano passado,
ano, eu fiz no final do ano, pensando nesse ciclo, né? Eu fiz aqui, ó, 16/11/2019. Eu fiz esse ciclo da numerologia dos 9 anos pra eu saber qual a expectativa até que ano, né? Então, o ano 1 começou no meu aniversário de 2019 até este ano agora eu vou começar um ano 2. O ano pessoal, ele na numerologia tem alguns significados, tem algumas tendências. Eu vou deixar um vídeo muito legal da Vanice Bonavigo, que é minha amiga e ela é especialista em numerologia, que ela explica o porquê de cada ano pessoal. Então, por exemplo, eu estou entrando em um ano 2. O que isso significa pra mim? Como que isso aponta de tendências? Eu já expliquei no blog também que tem outras coisas que eu gosto de fazer todo ano nesse planejamento, né, que eu faço na época do meu aniversário, que envolve umas outras questões. É fazer a revolução solar, é fazer uma mandala, assim, do tarô pra uma reflexão pessoal mesmo. E é bem interessante porque muitas pessoas me perguntam, Thais, mas você não é budista? Por que você acredita nessas coisas? E não tem a ver com crença, tá, gente? Existe um preconceito muito estereotipado mesmo de que, por exemplo, tarô tem a ver com religião, que numerologia, esoterismo tem a ver, e não necessariamente. Você pode ter alguma religião que tem esse aspecto mais esotérico, ou você pode usar isso como ferramentas de autoconhecimento. Não tem a ver com crença, tá? Especialmente o tarô é muito estigmatizado. Ele é uma ferramenta de autoconhecimento. Ele é bem pragmático, claro que tem a interpretação, mas tem um significado ali em cada um dos arcanos. Enfim, gente, daria pano pra manga esse assunto, mas não tem a ver com crença, tá? Você pode ter uma religião que tenha isso como crença, tipo Wicca, mas não necessariamente todo mundo vai fazer dessa maneira. Quando eu fiz esse exercício da linha do tempo, então eu fiquei pensando nessa era em que eu estou, que é uma era de mais ou menos uns 10 anos, então eu coloquei dos 36 aos 46, aí eu fiz um desenho assim, numa folha de papel mesmo, colocando algumas reflexões para esse período da minha vida, dos 36 aos 46 anos. Então eu coloquei estruturação de um novo estilo de vida, com foco em saúde, alimentação e exercícios. Eu tô no meio disso, então é muito legal porque é totalmente o que tá rolando. Então vejam que eu fiz isso quando eu tinha 36 anos, eu tô completando 39 agora e tá rolando. O Paul, de 7 a 17 anos, proporcionar a melhor educação possível, aproveitar a infância dele e formação do caráter. Com base nisso, eu decido várias coisas. A escola que ele vai estudar, proporcionar experiências, ser deixado de fazer eventos presenciais para estar mais próxima dele quando ele completou 10 anos, então estamos no meio disso tudo. Eu coloquei estruturação de decisões importantes sobre imóveis, então inventário da minha avó, eu gostaria de comprar um imóvel para ser um investimento mesmo assim, de renda, resolver diversas questões com a nossa casa, se vai ter reforma, se não vai ter reforma. Eu coloquei consolidação de posição financeira, então é um momento de fazer uma previdência pro Paul, a gente guardar dinheiro para nossa aposentadoria, enfim, economizar, basicamente é isso. Eu coloquei também em questão de viagens, isso é bem interessante porque com a pandemia, claro que muita coisa ficou em suspenso e foi até questionada, a gente tinha esse sonho de conhecer a Disney, sinceramente não temos mais. Meu marido ainda quer conhecer Nova York e tudo, mas a gente desencanou da coisa da Disney, pra mim deixou de fazer sentido depois de um tempo, por conta do foco no consumo, etc, etc, isso não faz sentido pra mim. Acho que seria a realização de um sonho conhecer a Disney, mas assim, enfim, se não rolar também. Então eu tinha colocado algumas coisas que eu gostaria de proporcionar, por exemplo. Eu tinha colocado que eu queria ficar num hotel fazenda com o Paul, pra ele vivenciar a coisa com os animais e tal. Depois que eu me tornei vegana, isso caiu por terra. Eu não tenho a menor vontade de explorar animais nesse sentido. A gente colocou aqui viagens pra algumas praias que são muito marcadas pra mim na infância. A gente foi pra todas. Um parque aquático, a gente queria conhecer vários parques aquáticos de São Paulo. A gente conseguiu. A última viagem que a gente fez foi pra um parque aquático. E aí ficaram pendentes só, então, a viagem pra Disney, que não sabemos mais se vai acontecer, e também acampar. Queria levar o Paul pra acampar e eu acho que essa vai ser a próxima, assim que a gente puder fazer isso, a gente vai fazer. Com relação ao trabalho, eu coloquei me consolidar como professora e pesquisadora, fazendo mestrado, fazendo doutorado, aperfeiçoar a questão do meu trabalho com educação, com vida organizada, a questão da criação de conteúdo. Eu tinha aqui um outro objetivo que tinha a ver com uma loja, que queria abrir uma papelaria, hoje eu posso falar pra vocês, porque eu mudei de ideia, não quero mais fazer isso. Mas eu tinha isso quando eu criei isso aqui com 36 anos, eu tinha essa ideia. Não é um modelo de negócios que eu gostaria de ter como estilo de vida hoje, sabe? Então foi por isso que eu mudei de ideia. Não que eu acho super legal, é que eu já tô com outro foco. Meu foco tá em outro lado. E consolidar o trabalho com todas essas diversas frentes, né, de assuntos que eu lido. Enfim, isso aqui é uma foto tirada da mente da Thaís numa determinada época. Então por isso que eu ainda mantenho. Eu acho que é importante manter isso, por mais que algumas coisas tenham mudado. Eu tenho outro aqui que eu fiz também.
lembrando que isso aqui foi um período de 10 anos, eu coloquei dos 36 aos 46, agora eu puxei pra 4 anos, porque eu tinha 36 anos quando eu fiz, então dos 36 aos 40 fazia sentido, eu achei bem interessante. Então coloquei todos os anos aqui em cima, 2018, 2019, 2020, 2021. Aqui eu coloquei todas as... trabalho essencialmente, tá, gente? Então eu coloquei aqui todas as áreas do meu trabalho, e aí eu fui colocando a projeção que eu tinha pra cada um desses elementos. Aí eu vou dar uma olhada porque muita coisa mudou. Eu mudei minha perspectiva do meu trabalho, mas como eu falei, eu gosto de manter. Um eu fiz em 2017, outro eu fiz em 2018. É bem interessante porque eu tinha colocado aqui que eu ia iniciar o mestrado em 2019 e eu acabei entrando em 2018. No entanto, estava 2020 dedicado à dissertação do mestrado e foi isso mesmo. Bem interessante, viu? Quando eu fiz essa segunda leva aqui, que foi em 2018, eu tava com uma outra cabeça. Tava querendo outra coisa pra minha empresa, querendo outra coisa pra mim. Tudo assim caminhou muito pra esses conformes, mas à medida que as coisas foram acontecendo, eu fui vendo como eu não queria uma série de objetivos que eu tinha colocado aqui pra mim. E aí eu me dei essa oportunidade de repensar tudo isso. E foi muito bom, é muito legal ver como eu mudei, como eu amadureci em diversos aspectos, como eu mudei de sonhos, digamos assim, com algumas coisas. O porquê, né, o propósito de todo esse trabalho continua o mesmo, mas em termos de formatos, nossa, mas tem boas ideias aqui ainda, sabe? Que talvez eu ainda aproveite em algum momento, talvez não como foco no momento. O que eu vou fazer agora é pegar uma folha de sulfite que já estava aqui rabiscada, só para fazer um rascunho mesmo, pensando um pouquinho nessa configuração nova, da nova era que eu tô, de 9 anos, né? Então eu tô entrando no ano 2, como eu falei pra vocês, mas isso que eu escrevi antes eu vou dar uma atualizada, digamos assim, só pra mostrar como o meu próprio pensamento mudou um pouquinho, e pra isso eu vou usar tanto a minha linha do tempo de 100 anos, como aquela que eu escrevi os 9 anos do ciclo da numerologia, e essa aqui que eu tinha feito dos 36 aos 46 anos. Então eu vou usar essas 3 ferramentas pra fazer um desenho aqui de um planejamento desse ciclo de 9 anos. Bom, eu vou mostrar pra vocês um pouquinho então de como ficou esse meu exercício aqui. Então aqui eu coloquei o ciclo da numerologia, onde a gente tá. Eu coloquei o ano atual, ano 2, estou no ano pessoal 2, aqui a minha idade. E eu coloquei também a idade do Paul até o meu aniversário do ano que vem. Isso é bem importante pra eu me situar, ou seja, olha só, toda a adolescência do Paul vai ser nesse meu ciclo aqui. Então isso é um ponto muito importante a ser considerado. Analisando, vendo de fora assim, gente, eu vejo que realmente esse é um momento da minha vida que meu foco tá aqui, ó. A estruturação de um novo estilo de vida com toda certeza. Por quê? Porque eu estou pensando na minha saúde em termos de longevidade. Eu quero viver a maior quantidade de anos que eu puder. Então eu quero me preparar para isso, para ter uma boa saúde. Então, saúde, sono, alimentação, rotina, atividade física, saúde mental, ritmo de trabalho, etc. Então, se tem um resultado desejado para esse ciclo aqui, é essa estruturação que me permita, ó, chegar aqui aos 46 com um estilo de vida saudável para eu me manter em todas as minhas frentes. Aqui em termos de família, a gente teve toda uma reestruturação de sonhos do meu marido. Para quem não sabe, ele se formou em gastronomia, ele não quis atuar na área, ele se frustrou bastante com a profissão, então ele tá trabalhando comigo e a gente tá num momento muito legal, assim, de estruturação desse trabalho, especialmente com a pandemia, porque ele também é músico, então ele tá podendo se dedicar mais a esse trabalho e tá curtindo muito. É isso, sabe? Eu não gosto muito de ficar planejando pela pessoa. Eu coloco aqui qual a relação que tem com o meu planejamento no momento. Se ele quiser mudar de planos, trabalhar com outra coisa, eu tô aqui pra dar todo o suporte a ele. É pra isso que eu tô aqui. Mas eu coloquei aqui qual o cenário que eu vejo pra gente. Com o filhote é a escola, ele tá super apaixonado por física, astronomia, etc, tá aprendendo a tocar piano, a questão dos games, saúde emocional, acho que é um ponto importante, especialmente quando se trata de um ariano, não é mesmo? E a adolescência, então eu penso que esses são os pontos de atenção. Minha mãe, vou deixar ela livre pra ela decidir o que ela quer fazer da vida dela, se um dia ela tiver que vir pra São Paulo, ela mora em outra cidade, pra quem não sabe, a gente vai alugar um apartamento próximo da gente pra ela morar. Viagens que talvez aconteçam, eu coloquei acampar em Nova York, deixei
coloquei livre porque, sinceramente, não tenho nenhum planejamento de viagem. Coloquei aqui, assim, acampar. Eu realmente quero proporcionar essa experiência pro Paul. Eu repensei muito a minha vida e os meus projetos com essa pandemia, gente. Aqui em cima, sobre imóveis, eu coloquei o desenrolar do inventário. Então tem muita coisa do inventário ainda da minha avó, de vender imóvel que tá dividido com outros parentes, etc. A obra na nossa casa, que é uma obra grande, que envolve quintal, envolve garagem, envolve encanamento, enfim. E eu pretendo, sim, nesse ciclo de 9 anos, investir em algum imóvel para renda. Não tô aqui dizendo que o melhor formato de investimento é imóvel, tá, gente? É só uma escolha que eu pessoalmente fiz. Então, eu vou investir em um imóvel para renda, não sei se comercial, se residencial, ainda tô nessa fase pensando sobre isso. Enfim, sobre dinheiro, eu coloquei foco em economizar, investimento futuro para aposentadoria e investimento para a faculdade do Paul. Trabalho e legado que eu coloquei todos os rastros do mestrado, então participação em grupo de pesquisa. Meu professor orientador gostaria muito que eu publicasse um livro sobre a minha dissertação, ele acha que daria caldo aí esse assunto. Apresentar os resultados nos seminários. Aí eu coloquei o doutorado em comunicação sobre produtividade compassiva e essa relação com o outro, que é meu foco. Então eu tenho aí 9 anos para trabalhar essa tese, né, concluir o doutorado e o desenrolar dela. No meu trabalho, assim, pontualmente falando, é o desenvolvimento do método Vida Organizada como um método mesmo para ficar aí de legado. Coloquei pesquisa, aulas, trabalhar conteúdo educacional, que é o meu trabalho hoje, e muito importante para mim, que é preservar esse trabalho. Então, eu quero fazer isso para sempre. Quero cuidar desse meu trabalho com bastante carinho para que ele não tenha que acabar. Então, tem um cachorro mordendo o meu pé. Tá tudo bem aí, meu querido? Você está mordendo o meu pé enquanto eu estou gravando o vídeo. Pois não? Pois não? Bom, breve pausa para atender demandas caninas. Aproveitei para encher de novo a minha xícara, minha canequinha de chá e voltar aqui para outra parte. Eu acho que vale a pena comentar, gente, que pra mim faz muito sentido esse tipo de planejamento, porque em algum momento, quando eu fiz lá a linha do tempo, né, eu vi que entre os 10 e os 18 anos do Paul, entre os 8 e os 18 anos dele, é um período que ele tá dedicado ao ensino fundamental, ao ensino médio, à vida escolar dele. Não sabemos como vai estar a educação quando ele chegar na época da faculdade, eu nem sei se ele vai querer fazer faculdade. Mas, eu pensei o seguinte, não dá pra gente ficar ansioso sobre coisas que a gente não sabe que vão acontecer. Não é pra isso que planejamento serve. O planejamento serve pra gente pensar e antecipar algumas coisas que podem ser antecipadas. E aí, o que eu pensei, né? Por exemplo, eu quero fazer o doutorado. O doutorado é uma demanda de muito volume na vida da pessoa. Se eu fizer em uma universidade paga, é um valor considerável, né? O valor da mensalidade. E o que eu sempre pensei é que quando o Paul chegasse na idade da faculdade, eu não queria que houvesse qualquer impedimento nosso, familiar, assim, pelo menos financeiramente falando, de estrutura mesmo, que o impedisse de estudar. Eu não sei o que ele vai fazer, mas se ele quiser estudar em algum lugar, eu quero promover essa educação pra ele. Então, pra mim não fazia sentido adiar tanto o doutorado a ponto de bater com a entrada dele na universidade, sabe? Por isso que pra mim faz sentido fazer o doutorado agora, porque aí eu consigo terminar até mais ou menos ele chegar na época do ensino médio. E aí, se ele quiser mudar de escola também, ele pode mudar, a gente pode fazer um investimento maior com relação à escola dele. Se ele quiser fazer intercâmbio, se ele quiser estudar fora, se ele não quiser estudar, enfim, eu quero que ele fique livre para decidir nessa época de acordo com o direcionamento que a vida dele for tomando. Mas se ele quiser estudar, por exemplo, astrofísica nos Estados Unidos, eu quero ter esse privilégio de poder prover isso pra ele. E aí, se eu fizer meu doutorado antes, eu já tô sossegada com essa parte, entre aspas, e aí eu posso até planejar um pós-doutorado pra depois que a gente resolveu essa situação dele, sabe? Então, é mais ou menos isso que eu tenho em mente. Claro que as coisas podem mudar, tá, gente? Mas é só um planejamento que eu faço que me permite pensar com tranquilidade em todos esses planos da vida. Eu acho que também vale a pena dizer que nesse planejamento mais macro, que na verdade eu chamo de médio prazo com relação a esse ciclo de 9 anos, eu não preciso entrar tanto em detalhes das coisas, porque daí esses detalhes vão ficando para outros planejamentos. Então eu gosto da maneira como tá, me dá uma visão geral, cria um cenário na minha cabeça, e isso para mim já é suficiente para continuar esse planejamento. Nesse momento, gente, eu me sinto bastante confortável para pegar isso aqui, esse desenho que eu acabei de mostrar para vocês, e pensar no planejamento do meu ano, levando em conta, então, deste meu aniversário, setembro de 2020 até setembro de 2021. Então, eu vou fazer aqui um brainstorm de ideias de coisas que eu posso querer fazer nesse recorte pro ano.
Bom, então aqui está tudo que eu tava rabiscando até agora, né? Então é muito importante, gente, quando a gente faz alguma coisa assim, colocar a data de quando foi feito. Coloquei aqui no cantinho. Então aqui, basicamente, planejamento 2 de setembro de 2020 a setembro de 2021. Todo planejamento é só uma maneira da gente pensar sobre a vida. Não tô engessando, não tô querendo dizer que necessariamente vai ser tudo isso aqui. Isso aqui é o que eu tô pensando hoje, nesse cenário de um ano. Ao longo das próximas revisões e planejamentos que eu for fazendo, pode mudar. Aqui no meio eu desenhei a roda da vida numa versão bem meia boca, né? Antes de preencher aqui com a minha análise nesse momento, que eu gosto sempre de registrar minha análise nesse momento para cada uma das áreas, eu coloquei aqui, olha, o quadrante da qualidade de vida é o foco da era atual que eu tô. Lembra que eu falei lá atrás que eu tô no momento de estruturar um novo estilo de vida, etc? E aí eu coloquei que relacionamentos é o foco do ano pessoal 2, mas não apenas isso. E também eu coloquei aqui, ó, intelecto e emocional, porque é um ano apesar de ser um ano focado em relacionamentos, que é um ano 2, mas também é um ano de reflexão, né? De olhar pra dentro. Então eu acho que tanto o intelecto quanto o emocional vão estar bastante envolvidos. Então, ó, social, intelecto e emocional são as 3 áreas aí de mais foco eu vejo para os próximos 12 meses. Então é a minha percepção no momento. Aí vamos lá, o que eu coloquei? Eu fui fazendo algumas anotações aqui ao longo da página e vou compartilhar com vocês o que eu escrevi. A primeira coisa que eu escrevi foi isso aqui, ó. Acho que esse é um momento de me aproximar das pessoas dentro desse meu novo estilo de vida. Esse foi um insight que eu tive fazendo esse exercício, porque eu percebi que eu participo de grupos de pesquisa, eu participo do curso no Centro Budista, eu tenho vários amigos que eu fui fazendo depois que eu me tornei vegana, que são pessoas que têm um estilo de vida muito parecido com o mesmo modo de viver e viver a vida, e eu acho que é o momento de me aproximar mais dessas pessoas, sabe? Eu sei que pode parecer meio difícil para algumas pessoas fazer novas amizades depois de um tempo, mas eu fiquei muito feliz de pensar nessa possibilidade. Não que eu esteja cansada dos meus amigos, tá, gente? Não me entendam mal, mas é que eu acho que dá pra eu conhecer outras pessoas muito legais também e que talvez eu esteja deixando essa oportunidade passar. Então eu escrevi isso aqui, acho que foi um bom insight. O que mais que eu escrevi? Aqui embaixo, ó, eu coloquei retorno seguro do Paul à escola. Isso é uma coisa que eu vejo acontecendo até setembro de 2021, lembrando do recorte. Meu marido trabalhando comigo, todo o meu suporte para ele, reorganizar o nosso escopo de trabalho, continuar a boa convivência com toda a família, nada muito específico para a família aqui. Coloquei concluir o Clube do Livro do GTD, que é um projeto aqui no YouTube. Contribuição social, eu coloquei 3 aspectos: veganismo, bem viver e pequenos produtores. Eu ainda preciso refletir de forma mais específica com relação a isso aqui, como que eu quero. Isso aqui não são necessariamente projetos, é só um recorte pro ano e provavelmente eles vão evoluir para projetos, tá? Nesse momento eu ainda não sei dizer exatamente como eu quero fazer, mas eu não quero perder isso de vista. Eu coloquei uma mentoria profissional que eu faço, que vai concluir esse ano, é provável que eu continue no ano que vem fazendo, que é uma coisa muito importante para mim, que é o pelinho do cachorro. É provável que eu continue fazendo no ano que vem, uma orientação bem legal para o meu trabalho. Aqui em finanças, né, eu coloquei finalizar a documentação do inventário. Eu acredito que isso a gente consiga finalizar ao longo desse próximo ano. Iniciar o investimento em algum imóvel, então muito provavelmente eu vou criar um fundo de investimento para guardar um valor X para em algum momento comprar um imóvel. Eu quero mudar o meu fundo de emergência de um investimento para o outro. Eu não sei ainda qual, nesse ano vou decidir. Repensar aqui o investimento na faculdade do povo, ver se eu consigo colocar um pouco mais de dinheiro, enfim, repensar isso aqui. Em trabalho, propósito, tá? Eu coloquei delegar mais atividades, isso é um foco importante porque eu vou começar o doutorado. E eu não quero tirar tempo da minha vida pessoal apenas, eu quero tirar tempo de trabalho também, para conseguir abrigar o doutorado. Então eu coloquei delegar minhas atividades, uma nova rotina de trabalho com relação ao escritório, depois eu comento mais sobre isso com vocês, mas foi uma longa reflexão durante a pandemia aqui sobre isso. Meu livro sobre estudos, que ficou completamente em stand-by durante a pandemia, mas eu quero que ele saia do papel. A nova versão do meu curso, do Método Vida Organizada, eu quero que esse seja o meu foco de trabalho, assim, desenvolver o método. Eu tenho outros cursos, mas eu quero cada vez mais focar no meu método mesmo. E o podcast,
que eu queria ter lançado em agosto, mas com a pandemia, com tudo que aconteceu, eu tive que priorizar outros projetos, mas ele vai sair esse ano aí. Aqui, ó, no emocional eu coloquei simplesmente continuar a terapia, eu acho que até com o doutorado vai ser importante. No intelectual eu coloquei algumas coisas, então finalizar o pré-projeto do doutorado ou já ingressar no doutorado, tá? Então, lembrando que naquele meu planejamento maior, não necessariamente eu já preciso entrar nesse ano no doutorado. Se eu sentir que não é o momento, por N motivos, tá dentro do meu prazo pessoal, esperar mais um pouquinho. Mas uma coisa que eu coloquei essencialmente são os estudos pro doutorado, né? Entrando ou não, vou continuar estudando para montar meu pré-projeto. Aí eu coloquei algumas estimativas que podem mudar, tá? Mas assim, 2 artigos, submeter 2 artigos, participar dos seminários do grupo de pesquisa e continuar minha formação em Ayurveda, que isso aqui tá em andamento, né? Vai continuar, são 2 anos e pouquinho, então continua ainda. Em saúde eu coloquei continuação do yoga, vacina, ponto de interrogação, não é mesmo? Coloquei uma meta avulsa aqui no meio, que é a YouTube, que a meta é chegar nos 100 mil inscritos, mas em um ano eu pretendo chegar em 200 mil, será que conseguimos? Se você veio do futuro, me dê um alô aqui e me diga, tá? Espiritualidade, eu coloquei continuar a leitura dos livros da Nova Tradição Kadampa. O PFP é o Programa de Formação de Professores. Eu tô vendo qual a melhor maneira de continuar esse programa, se eu vou mudar o dia, se eu vou continuar fazendo de noite, enfim, tô nesse momento de questionar o que funciona melhor na minha rotina. Eu coloquei participar de algum retiro, espero que até ano que vem a gente consiga voltar a fazer retiros e também, se possível, por conta da pandemia, tudo, uma iniciação, que é a única que falta da tradição pra mim, que eu gostaria de fazer. Aqui, eu coloquei outras coisas também que me vieram à mente enquanto eu estava escrevendo e aqui tinha um espaço em branco, achei que fazia sentido, que é certificação dos instrutores de GTD no nível 3, eu preciso concluir isso. Concluir certificações minhas que estão em andamento, tanto do GTD quanto outras. Aqui eu coloquei leitura de livros de comunicação não violenta, então não só o livro principal, mas vários outros relacionados, quero ler todos. Coloquei criativos rodando, criativos são imagens em formato de dicas, né, de organização. Eu sempre quis fazer isso, sabe, um banco de imagens sobre várias dicas para colocar no Insta, em outros canais. Criatividade e hobbies, eu coloquei acampar com o Paul, então isso é uma coisa que nós queremos fazer. E ele também tá muito na pegada de astronomia, então acho que visitar o planetário com ele e também quero ver se eu compro uma luneta para dar de presente. Então aqui eu consigo mostrar para vocês, gente, como que ficou a minha reflexão sobre o ano entre um aniversário e outro. Sabe, gente, é muito legal ver os planejamentos dos anos anteriores, porque muitas coisas que eu conquistei, que eu consegui fazer, coisas que eu desisti porque eu mudei de ideia, é muito interessante acompanhar esse amadurecimento de raciocínio, especialmente nessa evolução como empresária, sabe? Então, ideias que eu tinha de coisas que eu queria fazer e que com o passar do tempo, à medida que eu fui realizando, eu fui vendo, nossa, eu não quero isso. Então, muito legal. Isso aqui, esse planejamento que eu fiz, é só um brainstorm, daqui vão sair projetos, eu tenho projetos em andamento na minha lista de projetos, então eu vou fazer um mix disso aqui com os projetos que já estão em andamento assim que eu finalizar essa parte aqui do planejamento. E aí, só pra constar, tá? O que falta ainda? Eu poderia parar aqui e pra mim já tá suficiente pra um domingo de sol como hoje. Mas eu quero continuar fazendo porque eu tô na vibe, tô no pique, quero continuar pensando sobre a minha vida. Então, eu vou em uma outra folha, eu tenho aqui 4 colunas, em que eu vou colocar os 4 trimestres equivalentes a esse que começa agora até daqui a um ano, pra começar a encaixar essas coisas que eu coloquei aqui em trimestres. Só pra eu ter uma ideia do volume realmente. Vou fazer isso então e já continuo mostrando pra vocês. Basicamente, gente, eu peguei o que eu fiz aqui e coloquei nos trimestres. É bem interessante fazer esse exercício porque você percebe que tem coisas que ocupam o ano inteiro, então eu coloquei essa linha aqui, e essas coisas que ocupam o ano inteiro são coisas que ocupam meu tempo no dia a dia, na semana, no mês. Então, isso aqui é muito importante em termos de volume de atividades. É claro que algumas coisas que, por exemplo, vacina, participar de algum retiro, coisas que eu não sei quando e se vão acontecer, eu não coloquei aqui, eu só coloquei aquilo que já dá pra ter mais ou menos uma previsão. Então, gente, eu vou deixar o Stanley latindo porque ele tá emocionado com algum assunto, eu não sei dizer o que. Ele tá ouvindo algum barulho na rua. Então aqui eu sei que tem um seminário em outubro que eu vou participar, eu sei que vai ter um outro em maio, que eu também pretendo participar
participar, então já coloquei aqui. Eu fui colocando, por exemplo, eu tô lendo os livros da tradição, eu coloquei uma meta de 2 livros por trimestre. Eu acho que tá muito bom, porque eu leio estudando, né? Se eu ler mais, tudo bem. O que mais que eu coloquei aqui? Nova rotina do escritório, eu coloquei configurar em 2 trimestres, ó. Delegar atividades, eu coloquei que vai pro ano inteiro, porque vai ser um aprendizado que eu vou ter. O escopo do meu marido de trabalho vai entrar aqui junto com delegar atividades. Meu livro de estudos eu coloquei pro primeiro trimestre do ano. Vamos ver como será. Aqui eu coloquei as turmas do meu curso, uma por estação. Então, turma 5 no final do ano, 6, 7, 8. Podcast, né? Sair ainda esse ano. Turma 2 da jornada, tô prevendo. Então, aqui são os investimentos que eu falei que eu queria mexer. Então, nesse trimestre aqui do ano, em 2020, mexer nesse fundo. Daí, no primeiro, esse. Não é que eu vou finalizar o valor investido, tá? Bem que eu queria, mas é só pra definir essas mudanças que eu tô fazendo. Então, a mentoria profissional continua o ano inteiro. Clube do Livro GTD eu estimo que finalize até junho. Pode ser que finalize antes, pode ser que finalize depois. Luneta pro Paul, provavelmente vai ser o presente de Natal ou Dia das Crianças aí pra ele, que ele tá muito empolgado. Eu quero fomentá-lo na ciência, gente. Se tudo for permitido, eu gostaria de fazer esse acampamento com o Paul, respeitando aí todas as restrições, mas não tem aglomeração, né? Então, se for possível, a gente faz aqui. Senão, eu tenho o ano inteiro pra planejar sem problemas. Eu já vou falar pra vocês como que é a dinâmica dos trimestres daqui a pouquinho, tá? Só terminar de contar o que eu coloquei aqui. Então, essa certificação aqui do GTD, eu creio que eu termine esse ano ainda, a de coaching de carreira também. O programa de formação de professores vai aqui ao longo do ano. Os criativos também. Meus grupos de pesquisa também. Terapia também vai. Aqui eu coloquei supostamente início do doutorado, primeiro trimestre de 2021. Se não for aqui, tudo bem. E a formação em Ayurveda e minha prática de yoga. Então, olha só. Isso aqui tá me dizendo basicamente qual que é o retrato da minha rotina ao longo desse um ano. Depois que eu fiz esse desenho dos trimestres, qual que é a ideia? A cada trimestre eu reviso isso aqui para ver se tem alguma mudança que eu preciso fazer. Se eu tenho que fazer algum tipo de adaptação. Além disso, eu também faço planejamentos pro mês em questão. Então, por exemplo, na prática funciona assim. Eu olho aqui o que eu tenho para esse trimestre de 2020. Quando eu estiver planejando no mês de outubro, por exemplo, eu vejo de tudo isso aqui o que eu posso fazer no mês de outubro para virar ali o meu foco mesmo, sabe? Então é assim que eu vou fazendo o planejamento dos trimestres, dos meses, das semanas e por aí vai. E aí também, gente, mais uma vez, vendo aqui o planejamento anterior que eu tinha feito para os trimestres aí para 2020 mesmo, consegui concluir a maioria das coisas. Então, só para vocês terem uma ideia aqui, livros que eu li, um tratamento dentário chatíssimo que eu concluí aí no começo do ano, parei de beber, que era um projeto que eu tinha para 2020, concluí o mestrado, voltar para os grupos de pesquisa, mudança do escritório, melhorar os meus cursos, tem investimentos rodando, uma viagem no carnaval que a gente fez para um parque aquático, coisas que não aconteceram. Viagens de modo geral, a festa de aniversário do Pô, a gente já tava em quarentena, a gente teve que cancelar o buffet. Uma viagem que eu faria em outubro, internacional, para um retiro budista, também não rolou. Lançamento do meu livro novo na Bienal, a Bienal foi adiada e eu mesma adiei a escrita do meu livro para poder focar em outros projetos. Conseguimos quitar o nosso carro, esse foi um negócio bem legal, uma boa conquista assim pra gente. Uma coisa que eu planejei para esse ano e eu acabei desistindo é que eu ia começar a estudar francês e eu desencanei, achei que não era o momento mesmo, enfim, acabei suspendendo um pouco esse projeto, porque eu achei mais interessante focar em outras coisas. Viagem para Disney cancelada, que estava em planejamento. Tinha um evento presencial também para os meus alunos, que ia acontecer em novembro, foi cancelado por conta da pandemia. Tem uma coisa que eu ainda quero que aconteça este ano, como meta, é alcançar 100 mil inscritos aqui no canal, estamos aí na campanha. E a outra coisa também é apresentar esse seminário em outubro, que eu vou apresentar, já me inscrevi, um seminário acadêmico. E conseguir pelo menos fazer um desenho do meu pré-projeto de doutorado, não necessariamente passar no processo seletivo, mas já ter um delineamento. Eu tirei esse ano pra pensar sobre isso. Eu tô muito satisfeita com o andamento que vem tomando. Eu acho que tá indo num ritmo legal, sem forçar. E eu tô conseguindo refletir bastante sobre esse projeto que é importante pra mim. Então é isso, vou encerrar o vídeo por aqui. No próximo domingo eu continuo trabalhando nos diversos planejamentos. Tem uma criança aqui que já tá na hora de passear, sabe, gente? Então a gente vai dar uma voltinha, né, porcaria? A gente vai dar uma voltinha agora. Então, no domingo que vem eu continuo fazendo planejamentos, tudo isso vai conversando, eu vou revisando esse material, vou fazendo ajustes, vou trazendo aquilo que for mais prioritário pra minha rotina, pra mim. Então,
Ai, que dentinho é esse? Ai, que dentinho. Tá bom, gente? É assim que eu faço. Todo domingo planejo um pouquinho, penso um pouquinho sobre a vida, planejo algum projeto, faço ajustes e assim a gente vai se organizando. Nunca termina, né? É um processo constante de construção da vida. Então eu vou me despedir de vocês, desejando uma ótima semana. Inscreva-se no canal se você ainda não estiver inscrito, deixe o seu like e aproveita para habilitar o sininho também, porque assim o YouTube te avisa quando tem vídeo novo por aqui. Se você gosta de organização pessoal, planejamento de vida, produtividade compassiva, fica por aqui. Tem coisa muito legal e vídeo novo todos os dias.